Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 8. Ganhe sem palavras. Semelhantemente a Jesus, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. 1 Pedro 3:1. Neste capítulo, aprenderemos através da palavra de Deus que, uma vez que nossos maridos estão acima de nós, nossas palavras não são apenas inúteis, mas também podem ser perigosas. Muitas de nós estão colhendo os maus frutos por tentarem persuadir ou advertir nossos maridos de forma ignorante, ao invés de levarmos nossas preocupações a Deus. Aprenderemos que tudo o que você gostaria de dizer ao seu marido deve ser dito primeiro a Deus. Quando nossos maridos estão fazendo algo contra a palavra de Deus, somos ensinadas pela palavra a ganhar nossos maridos sem palavras, com uma atitude respeitosa em relação a ele e a sua autoridade concedida por Deus. Ganhe sem palavras. Quando estou preocupada com alguma coisa, devo discutir sobre isso com meu marido? Não. Peça a Deus para falar com seu marido. Não devemos discutir nossos medos, preocupações ou desejos com nossos maridos. Ao invés disto, devemos primeiro ir ao topo, devemos primeiro ir ao nosso Pai Celestial e apelar a Ele. Peça a Deus que o Senhor fale com o seu marido, uma vez que o Senhor está diretamente acima de todo homem, sobre o que está em seu coração. Esta é a ordem própria da autoridade. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Ao invés de buscar a orientação ou a ajuda de seu marido, você deve buscar a face de Deus. Então pesquise na Bíblia um princípio de Deus a respeito de seu dilema. Isso irá confirmar o que o Senhor tem falado em seu coração. Sublinhe este versículo e apoie-se nele, sabendo que o Senhor está no controle. Saia de seu caminho. Saia de seu caminho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1 e 2. Saia do caminho de seu marido. Você não é sua autoridade. O segundo versículo nos diz que devemos fazer o que devemos fazer, meditar na palavra de Deus e deixar nossos maridos com Deus. Deus deve ser o único a mudar o seu marido. Ele não pode nem mesmo mudar a si próprio. Detém-se no caminho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1:1. Ao lidar com um marido que é desobediente à palavra, deverá haver estágio para deixar ir. Sem palavras. Uma mulher cujo marido está em casa, mas não chega em casa na hora ou no dia todo, deve deixar de tentar policiá-lo através de toques de recolher, 20 perguntas ou do tratamento do silêncio. Se uma esposa descobre que o seu marido está com outra mulher, ela deve deixar ir. Ao optar por não segui-lo, não confrontá-lo e não usar isto como uma chamada para despertar. Caso contrário, irá pressioná-lo a deixá-la ou divorciar-se. Se neste estágio ele a deixar e ela continuar a ficar em seu caminho, ao invés de deixar ir, ele provavelmente dará entrada no divórcio, esperando que isso acabe com a perseguição de sua mulher. Todavia, se ela continuar a persegui-lo, então verá o homem casar com a outra mulher. Se continuar a agarrar-se a ele, ao invés de deixar ir, então provavelmente verá o seu marido em um segundo casamento muito forte.
Conheci pessoalmente mulheres cujos maridos casaram novamente, que continuaram a assinar o nome de seus maridos em cartões de Natal ou cartões de agradecimento. Em adição, com essa visão distorcida de sua situação, não ficaram enjoadas sobre continuarem a ter intimidade sexual. Raramente você vê um divórcio acontecer quando um marido é convencido de que pode ter duas esposas. Muito frequentemente, uma esposa que não deixa ir verá o seu marido e a sua nova esposa terem seu próprio filho, esperando que isso desencoraje a ex-mulher e faça-a desistir. Algumas mulheres escrevem para mim com ira e raiva contra Deus, porque ele não impediu que a outra mulher engravidasse, embora elas negligenciem o conhecimento de que falharam em seguir os princípios bíblicos de deixar ir e obter um espírito manso e quieto. Ocasionalmente, quando um marido se divorcia da outra mulher ou segunda esposa, ele não volta para sua primeira esposa, mas, ao invés disto, procura por uma outra nova mulher para fazê-lo feliz. Para encorajamento, por favor, leia o testemunho no final do capítulo 2. No final do capítulo 12. Largue do pé dele e ore. Você pode ajudar a curar a sua casa através de suas orações. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Se vocês se falam, então é muito importante que você escolha suas palavras cuidadosamente. Mude, através da oração, somente a direção de seu marido para Deus. Você deve entender também que você não é responsável pelo que o seu marido faz. Ele é responsável por suas ações perante Deus. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Feche sua boca e então saia da frente do caminho de seu marido. Esposas adoram tratar seus maridos como se fossem um de seus filhos. Esse tipo de atitude maternal afastará qualquer homem e esvaziará sua masculinidade. Aí, quando aparece uma mulher que o vê como um homem, ele deixará sua esposa pela outra mulher. Tenha a atitude correta. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordem de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos 13:12. Seu marido é sua autoridade ordenada por Deus. Sua rebelião à autoridade dele permitiu sua situação atual? Obedeça e submeta-se agora e veja Deus inclinar o coração de seu marido de volta para casa, à medida que você honra a palavra de Deus. Vença todo o mal com o bem. Sua reação ao mal, quando este acontece, diz a Deus, aos outros que estão observando e ao seu marido o que realmente está em seu coração? Não te deixes vencer no mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12:21. Ele vai acontecer, mas você pode estar preparada sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tiago 1:3. Aproveite esta oportunidade para dizer uma bênção de bondade para o seu marido, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9. Se você concorda com um insulto ou frases dolorosas e então devolver uma frase bondosa ou uma bênção, isso transformará sua situação num instante. De qualquer forma, a maior parte das mulheres gastam suas energias se defendendo ou discutindo o assunto.
À medida que forçam o esposo a assumir sua responsabilidade pelo que aconteceu, elas não veem sua situação melhorar. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Atos 8:32. Estas são as mulheres que enviam e-mails para mim querendo saber o que está impedindo sua restauração. Mas quando eu ouço sobre suas atitudes avilantes e condescendentes, eu sei por quê. Você pode humildemente aceitar o que estou falando? Se você não pode, você imagina por que o seu marido escolheu deixá-la. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Provérbios 14:1. Concentre-se em amar o detestável. Quando você ama e respeita o seu marido, mesmo quando ele é detestável, desagradável e está em pecado, você estará mostrando a ele amor incondicional. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus 5:46. Dê a Deus suas dores. Ele vai ajudá-la a amar o seu marido. Basta você somente pedir a ele. O ministério da reconciliação. Como filhos de Deus, devemos ser embaixadores do amor de Deus, e isto levará outros ao Senhor. Deus nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, segundo Coríntios 5, 18, 20. Você tem contabilizado? Você tem repassado os pecados e falhas de seu marido em sua mente enquanto revela os pecados dele aos outros? Lembre-se que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a sua? Nosso primeiro campo missionário. Sua atitude pode ser: por que devo ministrar ao meu marido, o pecador? Porque o Senhor nos deu nossos maridos e nossos filhos como nosso primeiro campo missionário, antes de verdadeiramente podermos ser efetivos para os outros. Nós, é claro, queremos correr à frente de Deus antes de estarmos realmente prontas a ministrar na igreja e em nossa vizinhança e no trabalho, enquanto negligenciamos nosso ministério em casa. Se você não ganhou seu marido e filhos para o Senhor, como pode ganhar o perdido? Muitas mulheres agem como vítimas que têm que viver com um descrente, embora elas sejam as primeiras a afastar os seus maridos e filhos de Deus. Um fariseu que assiste aos cultos e então age de forma arrogante e espiritual impede o perdido de querer um relacionamento com Deus. Esta é você? Deus quer que aprendamos contentamento antes dele transformar nossos maridos. Se você continua a choramingar e a lamentar-se sobre sua situação, então prepare-se para permanecer nela. Podemos ver na vida de Paulo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Filipenses 4, 11, 12. Paulo continua a dizer, o versículo que você ouve tão frequentemente: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. Você ficará em dificuldades até que tenha aprendido contentamento neste período. Singularmente criados. Criada por causa do homem. Mulheres. É importante que busquemos a sabedoria, o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus necessária para apreciarmos plenamente a maneira como fomos criadas e por que fomos criadas. 1 Coríntios 11, 8
9 afirma: porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Uma vez em que começamos a nos mover em direção ao plano perfeito de Deus para nossas vidas, podemos viver a vida abundante que Deus promete em suas palavras. Nossas vidas refletirão a palavra de Deus, ao invés de negá-la. E, o mais importante, outros serão atraídos a Deus através do testemunho de nossas vidas. A ajudadora idônea para ele. E Adão pôs o nome a todo o gado e as aves do céu, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Gênesis 2:20. Esta afirmação realmente cai na pele das feministas. Isso incomoda você também? Mulher independente do homem. Todavia, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11:12. Deus criou o homem e a mulher com diferentes necessidades. As lacunas em nossas vidas e na vida dos nossos maridos criam um tipo de engrenagem ou peças de quebra-cabeça, se preferir. Quando preenchemos nossas lacunas por nós mesmas ou independentemente de nossos maridos, a engrenagem se solta. Quanto mais preenchemos nossas necessidades ou quanto mais nossos maridos preenchem suas necessidades independentemente do casamento, mais nosso relacionamento se solta, até que não haja nada mais para segurá-lo. As feministas empurram a maior parte de nós a suprir nossas próprias necessidades e deixar nossos maridos proverem a si mesmo. Nós acreditamos na mentira de que não é bom sermos dependentes um do outro. A expressão codependente encoraja muitos a se afastarem ao invés de apreciar sermos uma só carne. Deus criou uma lacuna em cada um de nós que apenas nosso esposo pode ou deve preencher. Se ser codependente é errado, então como justificar esse versículo? Todavia, no Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como a mulher foi criada a partir do homem, assim também o homem nasce através da mulher. E todas as coisas foram criadas por Deus. 1 Coríntios 11:12. Como cristãs, devemos renovar a nossa mente para alinhá-la à palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Viver a verdade certamente não será fácil, e ela normalmente parece loucura inicialmente àqueles que observam a mudança em você. Mas, através da obediência à sua palavra, você em breve compreenderá e colherá as recompensas de sua obediência. Nós, como cristãs, obedecemos e acreditamos, mesmo quando não vemos a mudança ou compreendemos o comando. Esta é a fé que professamos como crentes. Todas nós temos experimentado como o caminho do mundo tem nos exaurido, porque temos tentado fazer algo que não fomos criados para fazer e agir de uma maneira que não fomos designadas a agir. Então vamos ver primeiro como e por que nós fomos criadas no princípio. Muitas de nós querem ser tão boas ajudadoras que fazem tudo por seus maridos e, na realidade, roubamos as bênçãos deles e demolimos sua masculinidade. Nós fazemos, tomamos decisões, fazemos tudo na casa e no jardim e ajudamos a prover parte do sustento financeiro. Então, nos surpreendemos que, com todo este tempo livre, ele ache outra mulher que parece precisar dele e realmente querê-lo. Comece a olhar para os papéis que Deus criou como especiais e únicos.
Peça a Deus orientação e discernimento sobre cada tarefa que você está incumbida. Se estiver fazendo algo que o seu marido deveria estar fazendo, ore para que Deus mude isso. Muitas vezes é alguma mini catástrofe, da qual o seu marido deve salvá-la, que trará a mudança. Mas não cause você mesma uma crise. Espere pelo Senhor. Pare de manipular. Não importa se o seu marido não está em casa. Muitas mulheres buscam o Senhor nesta área para verem seus maridos tomando conta das finanças, manutenção ou troca de carro, consertos em casa e etc. Nunca subestime a Deus. Compromisso pessoal. De orar ao Pai ao invés de rapidamente falar com meu marido. Baseado no que tenho aprendido a palavra de Deus, comprometo-me a permitir a Deus mover o meu marido através do Espírito Santo. Vou, ao invés de submergir todos os meus desejos e preocupações em oração, ao buscar a face de Deus. Entendo que a única maneira de ganhar o meu marido para a justiça, especialmente na minha circunstância atual, é sem palavras e com o meu espírito respeitável e humilde.